Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Feliz ano novo para vocês. Que, graças a Deus, esse ano que fizemos muitas missões, né? Em defesa da fé. Como entender 2 Coríntios 11 e 4 e Gálatas 1, do 6 em diante. Olha só que interessante. Primeiramente, para a gente entender, nós temos que meditar aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2:9. A manifestação do ímpio será comparada graças ao poder de Satanás de toda sorte de protesto, sinais, prodígios enganadores. Olha só, ele usará de todas as seduções do mal, como aquele que se perdem por não terem cultivado o amor, a verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirão a acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Olha só, cara. Deus, ele vai enviar um poder que essas divisões, Mateus 12 ali, toda divisão será destruída. Deus enviará um poder que esses fundadores de igrejas irão acreditar no próprio erro. Por quê? Porque negaram aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:12, ó, negaram o caminho da verdade. O 11, ó, por isso Deus enviará um poder que os enganará e eles irão acreditar no erro. Por quê? Porque desprezaram a verdade. A verdade está onde? Mateus 16:18. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Vou botar aqui. Você vê que já tem uma igreja fundada, que essa igreja não é fundamento de homens, mas é revelação do próprio Deus. Que eles falam, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Então já tem uma igreja fundada. Só falta edificá-la. Quem vai edificar ali é o pastoreio, a Kefa, João 1, 21 do 15, 17. Primeiro, a edificar a igreja ali. Converte mais de 3.000 almas alinhadas ao apóstolo. 2. Desce o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que é esse Espírito que as pessoas desprezaram, é esse evangelho que vem desse magistério que as pessoas desprezaram e acreditarão no seu próprio erro. E Deus lhe enviará um poder, 2 Coríntios 11:4, que acreditarão no próprio erro. Agora você vê aqui, olha só. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus, olha só. Porque quando aparecer alguém, olha só, pregando a vós outros Jesus diferente, outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ó, que não vem do magistério. Efésios 2:20, ficar do fundamento dos apóstolos, que não vem do fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 2:20, eu digo supremamente os apóstolos. As apóstolos 2, desse Espírito Santo, as apóstolos 1 e 2, aos apóstolos que eles escolheram. Ali desce o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que a verdade está ali, tanto que Mateus 20, 28, 20, que o Espírito Santo assiste essa igreja, para você não acreditar nessas pessoas que vão anunciar outro Jesus diferente, outro evangelho diverso, ao contrário que os apóstolos anunciaram. Por isso que Deus enviará um poder que eles acreditaram no próprio erro. Você vê aí pastores, eles batem na Bíblia, tá na Bíblia, mas a verdade não está na boca dele, a verdade está no magistério, Efésios 3:10.
a divina universidade da sabedoria, será conhecido pela igreja. Que igreja? Uma igreja protestante? Uma igreja que vem 16 séculos de atraso, que surgiu ali através da mídia, por uma revolta de Martinho Lutero, que era do nosso, que era um franciscano, etc. E por aí vai, arrastou várias pessoas. Aí vem o Calvino, aí vem essas divisões, aí vem o Ellen White, aí vem tantas, cara, que acreditarão nos seus próprios fundamentos. O Ellen White, ela acredita nas suas próprias revelações. Continuando o texto aqui. Ou se trata de receber outro espírito, ó, como diz lá em 2 Tessalonicenses 2:9, em diante, é vontade de quem? De Deus. Porque desprezaram o quê? O magistério, que é coluna que sustenta o baluarte da verdade, que são os apóstolos, que são as colunas, Gálatas 2:9. Que são as colunas. Você pega em 1 Pedro 2, 4 e 5, você vai, ali você já entende quem são as colunas. Espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado boamente a aceitar. Aqui, ó, vai descer um espírito diferente e vão inspirar pessoas que irão pregar outro Jesus diferente. Agora, olha só, em Atos, desce o Espírito Santo. Atos 2. Olha só. Do 7 ao 12. Olha só. Ali desceu outro Espírito. E pessoas vão pregar outro Jesus diferente. A Universal prega um Jesus diferente. A Assembleia prega um Jesus diferente. A Plenitude, a Igreja Apostólica, a Plenitude do Deus que não é apostólica, prega o Jesus. A Mundial prega o Jesus. A Internacional da Graça, o Jesus. A Universal, outro Jesus. Olha só, o verdadeiro Espírito Santo que desce aqui em Atos dos Apóstolos 2, sobre a vida dos apóstolos, que ele escolheu os apóstolos 1 e 2. Olha só, como é profundo, cara. 2:7, ó. Atos dos Apóstolos 2, do 1 ao 5, você entende que o Espírito Santo desceu ali. Ao 7, ó. Profundamente impressionados, manifestava a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como? Então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Tá vendo a diferença de 2 Coríntios 4 em Atos dos Apóstolos 2:7? Aqui você vê pessoas, 2 Coríntios 11:4, irão pregar outro Jesus diferente, que é a inspiração de outro Espírito. Aqui você vê o verdadeiro Espírito Santo, que não é um Espírito diferente, é o Espírito da verdade, inspirando os apóstolos, usando na boca dos apóstolos. E tem pessoas de várias nações, entende? Com a sua própria língua materna. Para não ter esse vários Jesus diferentes, para ter um só Jesus diferente, um só evangelho, um só batismo, uma só fé, Efésios 4:5. E piriri parará, como diz aquele Silas Malafaia, né? A Bíblia está acima do magistério. Irmão, a Bíblia vem do magistério, meu querido. Confiada da Igreja Católica. Que os apóstolos são todos católicos. Católico significa universal. Como, ó, o 8, como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos, elemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus e preséteros, cretenses e arábios, ouvimos publicarem em nossa língua materna, a nossa língua, as maravilhas de Deus. Estávamos, pois, todos atônicos. Olha só, estava impressionado, sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros, o que significam essas coisas? Olha só. Por quê, cara? Para acontecer isso aqui, ó. Efésios 3:10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações da potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria. Por quê? Efésios 4:5, ó. Sede um só corpo, um só espírito, porque o Cristo ele só tem uma só esposa. A igreja é um só corpo, é um só espírito. Se como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Que fé é essa? Romanos. Não é fé protestante.
é uma só fé. Romanos 1:8. Primeiramente dou graça a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Olha só. Por quê? Pedro fala que a igreja se encontra ali na Babilônia. A Babilônia é a Roma pagã. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. Tanto que a sede era de Jerusalém, foi transferida, porque os seus renegaram. Se os judeus tivessem aceitado Cristo, a sede ia ser ali de Jerusalém, não. É transferida, onde Pedro e Paulo foi decapitado. Ali a Roma pagã. Olha só que interessante, que é a igreja eleita. Se você pegar o catecismo Eusébio de Cesareia, você já entende. História eclesiástica, né? Lá no século XIII. Você pega aqui, ó. 1 Pedro 5:13. A igreja escolhida, ó. A igreja escolhida é a igreja que foi fundada, edificada, né? Sob os apóstolos. Pedro pregado de ponta cabeça e Paulo decapitado. A igreja escolhida da Babilônia saúda. Assim como também Marx, meu filho, na os protestantes ele tenta havendo a igreja católica e a igreja babilônia. Não mesmo. A igreja que foi edificada, fundada ali por Pedro e Paulo ali em Roma, que era a Roma pagã, a Babilônia, é a igreja eleita. Por isso que quando Constantino dá liberdade de culto em 313, ali cessa as perseguições, dá liberdade de culto, etc. E mais para frente, o imperador Teodósio, em 380, se eu não me engano, por aí, oficializa essa igreja como a igreja oficial romana, totalmente destrói todo aquele culto de Deus Mitra, Deus Sol, aquele culto pagão, cara. Tudo é cristalizado e ungido. Tirando todas aquelas imundícias, aqueles panteão lá que guardava aqueles deuses, etc. Foi tudo consagrado e ungido e exorcizado pelo Papa Focas. E colocou as relíquias dos mártires, etc. Ali que é a igreja escolhida. Que é hoje lá em Roma. E as comunidades são totalmente em sintonia com a igreja babilônia. A igreja eleita. Que professa uma só fé, um só batismo, um só espírito. E mantém a integridade do evangelho. É simples, cara. Vão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente. Só você ver aí essas loucuras desses mestres, desses pastores que buscam a tradição judaica, farisaica, vivendo aquele judaísmo. Atos Apóstolo, Atos 22:4, Paulo perseguiu de morte essa doutrina que vem do magistério. E devastava essa igreja. Paulo deixa bem claro que já tem uma igreja fundada, cara. Sob o pastoreio da Quefa, João 1:42, que é Pedro. João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta cordeiro, apacenta minhas ovelhas. Aí você pega em Atos Apóstolos, Atos 1:15 e Atos 2, ali 14. Você vê quem é o líder, quem é o pastoreio, quem é o representante, quem é que faz a ponte, o pontífice. Tanto que Paulo em Gálatas 2:9 vai reconhecer a sua graça ao bispo de Jerusalém, que a sede era de Jerusalém, e o bispo universal que faz a ponte. Mateus 16:19. Para reconhecer o evangelho que foi dado por graça a ele, em Gálatas 1:11-12. Tanto em Gálatas 1:6 em diante, fala, não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam a confusão, por inspiração, segundo Coríntios 4, de outro espírito. Pessoas que vão anunciar, surgir pessoas que vão anunciar outro Jesus diferente, que é ao contrário que o magistério prega e anuncia. Que nós, apóstolos, anunciaram, pregaram, ensinamos, porque a última revelação foi dada ao Apocalipse, o discípulo amado, João. Depois que João morre, ali no ano 100, acabou a revelação, pô.
Agora é o magistério que vai interpretar a revelação. É que os apóstolos pregaram e anunciaram. Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que desceu aos apóstolos 2 e o Espírito Santo que João 16, 13, 12, 13, que está sobre a igreja, olha só. Muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não a poder suportar agora. Ó. Quando desce o Espírito Santo, vem a revelação. Agora eles não estão preparados para suportar a revelação, o fardo, o martírio, etc. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, eles vão suportar, cara. Vão dar a vida para edificar essa igreja, que é a eleita, a igreja que está ali em Babilônia. 1 Pedro 5,13. Olha só, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ó, não é esse outro Espírito, é o Espírito da verdade. Ele vos ensinará todas a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Simples, cara. Eu li a Bíblia toda, eu entendi. Meu irmão, leu com a visão do magistério? Irmão, para você entender, não basta só ler a Bíblia. Satanás, ele conhece a Bíblia, pô. Mateus 4, ele estava pregando para Cristo, Salmo 91. Satanás citando a Bíblia para Jesus Cristo. Mas ele não está em comunhão com o magistério, não está em comunhão com a cabeça, não está em comunhão com a esposa, não está em comunhão com aquele que Cristo enviou. Lucas 10, 16. Então, meu irmão, eu já li a Bíblia 4 vezes, cara. Tô indo para 5 vezes, pô. Mas a minha leitura é diferente, cara. Como uma pessoa normal pega a Bíblia e vai ler por aí como se fosse um livro normal. Não, cara. Aqui está toda a doutrina da verdade. A Bíblia me mostra um magistério. A Bíblia me mostra que é uma só igreja. A Bíblia me mostra que é um só Espírito Santo. É uma só fé, é um só batismo. A Bíblia me mostra que surgirão pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, que não tem comunhão com a cabeça. Colossenses 1,18 ou Colossenses 2,19. E com a esposa, pô. São pessoas que fundaram corpos sem comunhão com a cabeça. São corpos amputados, sem a cabeça, pô. Já pensou Cristo, a cabeça ali, esposa da igreja, em comunhão com vários corpos, pô? Seria um abraço, seria uma prostituição, cara. É uma só noiva, pô. É uma só fé, é um só batismo, é um só pastoreio, é uma só doutrina, é uma só revelação, é um só evangelho, etc. Porque toda divisão, Mateus 12, para finalizar, aqui ó, 25, ou Marcos 3, 20, versículo 27, ou Lucas 11, se você preferir. Olha só. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Gravando, espera. Toda casa dividida contra si mesmo não poderão suportar. Olha só que interessante, pô. Toda casa dividida contra si mesmo será destruída. Então, toda divisão será destruída, porque divisão são fundamento de homens. Não é a revelação em Mateus 16, 18, do 16, 18, ou do 13 em diante. Pedro, não foi a carne, é o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. A diferença da revelação do magistério e a revelação protestante tem muita diferença, tem muito respaldo bíblico, cara. Todos os dogmas, toda a doutrina católica pregada, anunciada, é base bíblica, pô. A única igreja que usa a Bíblia corretamente, não para uso pessoal, não para ganhar fruto ou lucro, prosperidade, não, cara. Porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Tem alguns Zé Mané aí, alguns padrecos, alguns loucos da cabeça, mas, meu irmão, se você conhece a Bíblia ou a doutrina, você está errado, meu querido. Tá fora. Olha só. Tem uma doutrina a seguir, pô. Leia o catecismo, você vai entender, pô. Esse carinha aqui, ó.
Salve Maria, sou missionário servo aberto. Um feliz ano novo para vocês, meu irmão. Que vamos começar esse ano na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia.